Vamos lá, pessoal, retornar aqui para a gente dar continuidade no nosso evento. Pessoal, dando continuidade aqui no nosso evento, agora nós iremos receber o nosso segundo palestrante, né, da tarde. Eu sou o Luiz, viajou de Palmas para cá, viagem cansativa de carro, mas graças a Deus está aqui com a gente, para compartilhar um pouco do conhecimento dele, né? Eu sou o Luiz, já há bastante tempo moro em Palmas, Tocantins, mas é aqui da nossa cidade vizinha, Fortaleza de Nogueiras. Família daqui também, a mãe dele foi minha professora, a irmã dele também foi minha professora, e é um nome, e quando a gente viu lá no nosso cadastro nacional de palestrantes, eu apresentei ao Iago e logo o Iago se interessou, porque o professor ele posta bastante conteúdo relacionado à produção de aplicativo, a IA, tá? Então, especialista que a gente trouxe. Então, sem alongar mais, vou passar o microfone a ele, deixar que ele se apresente melhor e iniciar a nossa segunda palestra. Valeu, Tueli. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o Sebrae pelo convite. Eu já fiz palestra no Brasilzão todo, mas eu sempre tive muita vontade de fazer aqui no Maranhão, eu nunca tinha conseguido. Então, está realizando um sonho meu de vir aqui, minha terra, fazer aqui. Então, agradecer ao Sebrae, parabenizar ao Sebrae e a vocês, né, por estarem aqui buscando esse conhecimento. Vim aqui apresentar um pouco sobre, compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre IA, um pouquinho aqui, trocar ideia com vocês, aprender também com vocês, como aprendi com o Dr. Jadson, desculpa. Um case de sucesso muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre IA. Trouxe aqui um tema muito importante. Já me apresentaram um pouquinho, vou apresentar um pouquinho mais. Eu tenho 20 anos de carreira aí na tecnologia, 10 deles com alguns projetos de IA que já trabalhei nesse meio de campo. Sou diretor de tecnologia da Associação de Startup Tocantinense. Já tive umas 7 startups, na 8ª agora, indo para mais 2 também. Então, é engraçado quando a gente vê cases de empreendedores de tecnologia, a gente vê muita coisa parecida com nossa jornada de acertos e erros e como a gente aprende nisso aí. Sou especialista em IA e eu trabalho na Defensoria Pública também com projetos de IA, sou responsável pelos projetos de IA da Defensoria Pública. Gosto muito de compartilhar meu conhecimento, então faço muita palestra por aí, além de palestras também faço treinamento, tenho um curso de IA para negócio, então ajudo empreendedores também a aplicar IA para a sua equipe, tanto a parte gerencial quanto a parte técnica também. Aplico IA tanto a parte governamental, a parte jurídica, construção civil, que é a parte da minha nova empresa, minha nova startup. A parte de investimento também eu tenho experiência. Redes sociais, automação, na parte médica e muito na parte pessoal também. Então, onde eu posso tacar IA nesse mundo aí, eu estou jogando ela. Aqui é um dos projetinhos iniciais, a gente tem outros projetos, não tenho tempo de atualizar muito aqui a apresentação. É um robô que busca na internet investimentos, possibilidade de investimentos, analisa essa massa de dados e traz para a gente, nossa startup, oportunidades validadas pela IA para que a gente possa ir lá investir. Minha startup, basicamente, a gente constrói, pega oportunidades, constrói, vende e junta investidores e todo mundo sai ganhando nessa jogada da Investiobra. Aqui a gente tem nosso dashboard, onde a gente tira insights para poder saber onde está sendo o local melhor para investir dentro da cidade de Palmas. Esse é o case da Defensoria Pública, é uma plataforma multiagêntica de IA, então a gente aplica IA em diversos setores dentro da instituição e tenta otimizar todos os processos lá dentro utilizando a IA, né, com vários agentes, subagentes que fazem esse processo automatizado lá dentro. Nosso case de sucesso mais recente é o nosso analisador de honorários. Então, um robozinho que vasculha dezenas de milhares de processos
dentro da Defensoria Pública e analisa onde tem esse tal desses honorários lá dentro. A gente faz o serviço que demoraria aí mais de 2 anos em apenas alguns dias, utilizando esse robô, o que traz para a Defensoria uma projeção aí de ganho de mais de 4,5 milhões de reais, só nesse agente especificamente. E o maior diferencial desse robô nem é isso aí a gente consegue com outras técnicas, mas a gente consegue isso com custo zero. A gente tem uma IA local, né, dentro do nosso servidor, então a gente não paga serviço de OpenAI, de ChatGPT, nenhuma API, utiliza apenas nossos modelos dentro do nosso servidor para fazer isso, então a gente tem um custo adicional para a instituição zero. Por isso mesmo a gente venceu, nesse ano de 2025, 2 eventos nacionais de inovação, como projeto mais inovador, dentro do âmbito de defensorias e de todo o sistema jurídico nacional. Vencemos aí com esse projeto. Bom, para um pouco falar de mim, antes de começar, eu queria um pouco entender, conhecer vocês também um pouco aqui. Porque aí eu consigo direcionar mais a palestra, ser mais ou menos de focar, para poder entender um pouco aqui. Quem aqui é da parte de tecnologia? Tecnologia, ok. Então eu vou assumir que o resto não é tecnologia. Quem aqui utiliza IA diariamente? Na sua rotina, muito bom, muito bom. Agora eu quero saber, agora eu quero que levante, por favor. Quem não utiliza IA? Tá errado isso aqui. Vou assumir que não botou a mão na última vez, não utiliza IA diariamente. Quem utiliza na parte de trabalho, para trabalhar mesmo, não só para o dia a dia. Para trabalhar, então, essa parte. Perfeito. Bom, minha palestra, eu tento equalizar o máximo que eu posso da parte mais técnica, mais avançada, para uma parte mais conceitual, mais básica, para que todo mundo absorva um pouquinho de conhecimento da palestra, não fique só para um lado, nem muito chato para quem já é muito técnico, e nem muito avançado e perdido para quem está iniciando nesse mundo. A gente ouve muito falar sobre IA atualmente, mas a IA não vem de agora, né? Obviamente a maioria que deve saber, ela foi aos seus primeiros passos em 1943. Então, ela é muito antiga. E a gente pensa que é uma coisa extremamente moderna, só tinha filme e agora. Muitas pessoas pensam, mas não, ela já é meio idosa já. Então, a gente fica assim, oxe, e onde é que ela estava essa IA esse tempo todo, então, que eu não vi ela? Bom, na verdade, ela esteve presente em nossas vidas em muitos aspectos, só que a gente não sabia que ela estava lá. Quando a gente usava o Google Maps, nas redes sociais, nos e-commerce, nas buscas, na própria câmera de celulares, a gente tinha assistentes virtuais, todas as ferramentas tinham IA, só que a forma era diferente, ela estava atrás do aplicativo, ela trazia o resultado sem a gente menos saber que tinha IA lá dentro. E aí, o que mudou então, que a IA passou de apenas uma coadjuvante dentro dos aplicativos e se tornou esse boom absurdo que todo mundo só fala de IA, onde vai só IA, televisão só IA, rede social é só IA. Dos Transformers. Eu sei que vocês imaginaram isso, fala a verdade. Não. Infelizmente não foi desses Transformers, foi desse artigo. Attention is all you need, que a atenção é apenas o que você precisa. Em 2017, eles lançaram esse artigo, pessoal do Google, e aqui eles definiam a tal da arquitetura de Transformers, que é a arquitetura que deu início a esse boom, que fez o primeiro GPT, que é exatamente... O T do GPT é o Transformers. Generated Pre-trained Transformers. Então, é a tecnologia que utilizou-se para criar o tal do GPT, que é da OpenAI. Mas se vocês perceberem, essa galera toda aqui é do Google. Então, todo mundo fundou a OpenAI e criou o tal do ChatGPT, que virou esse grande boom. Para vocês verem o tamanho que foi esse boom no lançamento do GPT, aqui está algumas plataformas e quanto tempo elas levaram para atingir seu primeiro 1 milhão de usuários. Netflix demorou aí 3,5 anos, o campeão antes era o Instagram, com 2,5 meses. Quem chuta quanto o GPT levou para? Quanto? 1 ano, 2 semanas, 5 dias.
uma máquina. 5 dias bateu 1 milhão de usuários. Você vê o tamanho da revolução e por que hoje ela é tão falada, porque tanto dinheiro gira em cima dessa tecnologia. E depois disso, depois de tanto dinheiro, começou-se então uma corrida absurda em que a gente é bombardeado por notícias e lançamentos de IA todo santo dia. E a gente pensa o quê? Estamos atrasados, estamos devagar, eu não dou conta de acompanhar tanta coisa que está sendo lançada ao mesmo tempo. E esse é o sentimento que a gente vem carregando com essa loucura. E hoje eu vim tentar acalmar um pouco isso, para vocês verem que não é bem assim também. As empresas estão lá precisando de IA loucamente, todo mundo quer IA, os funcionários pensam, vou ser demitido, vou perder meu emprego. Quem está indo para o mercado agora pensa, quando eu chegar lá, já não vai ter mais emprego, eu não vou conseguir mais emprego, está todo mundo já sendo demitido. Então, está uma loucura muito grande, mas essa semana, não, tem 2 semanas, a Anthropic ela lançou esse gráfico mostrando o potencial da IA, que é esse cinza, em diversas áreas, e o quão está sendo utilizado a IA, que é essa parte vermelhinha. Ou seja, você vê que na parte de tecnologia a gente vê o potencial dela altíssimo, lá em cima, computação e matemática, só que a utilização dela extremamente pequena. Temos também gestão, que é menor ainda. A gestão a gente está aqui de utilização, basicamente igual a potencial que ela tem de ser aplicada naquela área. E tem outras áreas com, obviamente, menos potencial, como transporte, produção, instalação e reparo, construção. E aqui a gente tem aqui escritório administrativo também, que é um uso muito grande e não tão bem usado ainda, mesmo sendo pouco usado, existe um gap muito grande nessas áreas. E para quem acha que não quer perder a sua posição para IA, a função emprego, tem uma característica aqui nesse gráfico que pode ajudar vocês. Exemplo, qual dessas áreas vocês estão vendo aqui que é a que menos afetada pela IA? Manutenção em terreno. Então vocês podem capinar um lote que vocês não vão ser substituídos pela IA. Essa é a única que parece aqui pela dele que não vai conseguir fazer isso aí. Mas 85 milhões de empregos vão cair para a IA, segundo o Fórum Mundial de Economia. É um baque muito grande para a gente. Só que, em contramão disso, 97 milhões de novas funções vão ser criadas com a IA. Toda grande revolução tem sempre essa característica. Muitos empregos se vão, outras aparecem no lugar. Então, o que a gente tem que fazer? Se atualizar para poder não ser desse gap que vai sair no mercado. Se você for no LinkedIn, esse aqui ainda foi do final do ano ainda, lá que tem 6.800 resultados para áreas que aplicam IA de empregos lá dentro. Um mês antes eu tinha feito a pesquisa, estava 4.000, então de um mês para o outro subiu 2. Não consegui fazer para trazer para cá atualizado, mas a gente vê que essa proporção sempre está em crescimento no mercado. E eu fiz uma pesquisa para 2016 das áreas que estão mais sendo bem pagas no mercado quando se trata de IA especificamente. A gente tem engenheiro de IA, arquiteto, pesquisador, líder técnico, consultor de IA, engenheiro de MLOps, que cuida do servidor. Enfim, um monte de área que a gente não tinha antes, são hoje as mais bem pagas do mercado, chegando a salários de mais de 40 mil, para líder de IA, consultor de sênior de IA 35 mil, especialista em generativo mais de 25 mil. Então, é uma área que paga bem, só que ainda é uma área muito pequena. Então, não se aperreie, não pense, vou ter que mudar minha área, mudar todos os meus planos, vou ter que ser um desses caras que para ganhar 40 mil. Não, existe um mercado muito mais abundante e mais fácil de vocês acompanharem do que essas profissões novas que estão surgindo aí. Ao meu ver, pelo que eu vejo no mercado, minha experiência de tantos anos, a melhor forma de se utilizar a IA hoje é como um copiloto. Não você se formar como ideia, mesmo nosso amigo conseguindo fazer isso muito bem. Não dá para todo mundo ser de IA.
Imagina só o mundo inteiro só de especialista de IA. Não ia dar certo. Então você, na sua área, independente de qual seja, você tem que usar IA como seu copiloto. Como o Homem de Ferro faz, é o seu Jarvis. Então ele é um homem comum que com a IA virou um super-herói. Então é assim que você deve usar ela. Você usa ela como um potencializador dos seus resultados. Inclusive eu conheço muita gente não técnica que para mim são os maiores beneficiados. Eu pensei que da tecnologia, quem vai surfar na onda sou eu. Que eu já sei tecnologia. Vão botar IA na minha mão, eu vou voar. Quando eu olho para os meus amigos não técnicos, que têm essa vontade de aprender e botar IA para poder rodar, eu vejo o grande potencial disso. Por quê? Eu formo com o meu conhecimento tecnológico. Para mim poder aplicar a tecnologia em outra área, que normalmente é onde a gente aplica, a gente tem que aprender todo o fluxo de negócio de outra área. Se eu estou na construção civil, eu vou ter que entender grande parte do processo da construção civil para poder aplicar ela. Se o cara que já é da construção civil pegou IA e botou no processo dele, ele já cortou o caminho, já estava na frente. Então, quem não é da área, utilize, que é muito, muito funciona. Então, o segredo aqui é estudar, independente da área, se é técnico ou não técnico, não tem atalho. É só você estudar. Infelizmente ou felizmente, o melhor caminho é esse. Você pode vir para mim e falar, Luiz, não tenho como, cara. Trabalho demais, já está me dando muita tarefada, tenho que estudar, tenho que trabalhar de manhã, tarde, de noite. Como já se falou aqui, não é de manhã que trabalhando, de noite eu vou dar aula e não tenho tempo. Não tem como. Aí tudo bem, vocês podem não ter tempo. É uma escolha 100% de vocês, não ter tempo para isso. Não posso impedir vocês de fazer isso, mas eu, particularmente, acho que vocês deveriam pensar um pouco mais nisso aí. Só para não jogar a bomba em cima de vocês e falar assim, agora estudem, se vira. Talvez para quem já é técnico seja um pouquinho maçante, para quem não é vai ter uns insights, mas a gente vai evoluindo aqui. Vou passar alguns fundamentos que são muito importantes quando você trabalha com IA e para mim é o principal, é o fundamento. Por quê? Muita gente se especializa na parte muito técnica e mão na massa, já vão mexer, vão para frente, e esquece do fundamento. Esse fundamento faz com que você aplique ele em qualquer que seja a ferramenta. Se a ferramenta mudou, tanto faz, você já tem um fundamento, você aplica o mesmo fundamento em outro. Quem aprende ferramenta, fica preso em ferramenta. Então, por isso, fundamentos são muito bons. Vou falar o mais rápido que eu posso de algum desses aqui. Sobre modelos de IA, plataforma de IA, que são diferentes, as pessoas confundem. Token, um pouco de Markdown, engenharia de prompt, engenharia de contexto, agência de IA e um pouquinho de vibe coding, se der tempo, se Deus quiser. Bom, tem 3 coisas que as pessoas às vezes confundem muito, que é a empresa, a plataforma e o modelo de IA. Não julgo, porque às vezes elas têm o mesmo nome, então confunde mesmo a gente. Empresa, OpenAI. Então, OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT. Google é atrás da plataforma Gemini. A Anthropic é a empresa por trás da plataforma do Cloud. A xAI do Elon Musk é a empresa por trás do tal do Grok, lá do X. A plataforma é a que eu falei, é as plataformas. Quando você mexe com o ChatGPT, ela é nada mais, nada menos do que a interface. Só isso, é a plataforma que você trabalha com diversas ferramentas. Você vai pedir Gemini, ele também é só, entre aspas, também a plataforma. Como o notebook LM, também que é do Google, como o Flow, que também é do Google, enfim. Tem várias ferramentas que por trás dessas ferramentas eles utilizam os modelos que esses sim são a verdadeira IA por trás de todo essa carcaça que a gente vê. Modelo de IA, a cabeça pensante e que normalmente é lançada o tempo todo. Você ChatGPT lançou um novo ChatGPT. Não lançou um novo ChatGPT, a maioria das vezes. Lançou apenas um novo modelo por trás do ChatGPT.
E aí sim, a gente tem toda aquela variação. Por exemplo, OpenAI lançou para o ChatGPT, o GPT 3.5, 4, Turbo, 5, agora está no 5.3, se eu não me engano. Google tem o Gemini 2.5, 3, 3.1, 3 Pro, enfim, tem vários. E cada um deles tem as suas características. Umas são mais rápido, mais menos eficiente. Umas são mais lentos, mas são bons para cálculo, matemática, programação. Outros têm um poder de pensamento melhor, mas demoram muito, então eles pensam bastante antes de responder. A Anthropic tem os modelos que hoje são considerados um dos melhores modelos do mercado, que é o Opus, Cloud. Então, quem não conhece, inclusive, é uma dica, depois vocês dão uma chance para o Cloud, que hoje estão com resultados excepcionais. Então, entenderam a diferença de cada um deles? Quando falarem que lançou o novo GPT, o ChatGPT sabe que é o GPT, e não um ChatGPT novo que lançaram. Tokens. Quem sabe o que é token aqui? Token é. Bora, token aqui, token. Olha que coisa boa, adoro explicar token. Parece besta token, parece uma coisa inútil para a gente, mas tudo que gira de importante gira em torno desse tal de token. Por quê? Porque é por eles que vocês pagam. Quando vocês forem usar IA, tudo é medido nesse tal desses tokens. Então você vai chegar lá no ChatGPT, eu quero usar o ChatGPT aqui. Quantos milhões de tokens você vai querer? Aí você tá tanto. Não, eu quero $5 de tokens. Dependendo do modelo, gasta tanto, milhões de tokens ou não. Então o que é esses tokens? Nós, seres humanos, entendemos palavras. Os modelos de IA, esses cérebros digitais, eles entendem pedaços de palavras, mais ou menos. Vocês verem que a maioria está até ok, mas tem menores, dividem em duas, utilizam duas, humana, duas. E isso é o que eles entendem. Então, eles quebram as palavras em pedaços menores e é assim que é contabilizado. Influencia nesse gasto que você tem de utilização dentro dele, porque muitas pessoas pensam, vai dar tantas páginas de texto. Varia muito, depende das palavras que estão lá dentro, dos tokens que tem lá dentro. E também da linguagem que você está utilizando. Se você usar inglês, por exemplo, você vai ter uma otimização muito maior de token. Infelizmente, o português ele é um pouco mais complexo para trazer a entender, porque a divisão de token deles é mais complexa, é maior. Então, você gasta muito mais no português. Então, por isso que, às vezes, o inglês, tanto pela massa de dados que você utiliza, é mais eficiente do que o português para você utilizar nas IAs. Prompts. Agora, prompt todo mundo sabe o que é. Pronto, prompt, muita gente sabe aqui. Prompt, alguém que respondeu sim o que é um prompt? Pode falar, não tem nenhuma resposta errada. Comando. Ótima defesa, pronto. É o comando que você faz para IA. É o pedido que você faz. É o textozinho que você vai no ChatGPT e você escreve, olha, eu quero que você faça isso para mim. Esse é a interface que você tem para IA. Esse se você pegar em termos gerais, a parte mais importante, e por isso tem que ser a parte que você seja a melhor pessoa possível. A IA se resume numa pessoa que sabe pedir. Quem sabe pedir melhor, tem melhores resultados. Então, o prompt é extremamente importante para isso. E para a gente dar um passinho a mais, mas eu vou deixar dever de casa para vocês, estudem outra estratégia de prompt, mas vou dar uma palhinha para vocês sobre a engenharia de prompt. Bom, se eu chegar para vocês e falar, quero ovo. E aí? Como? Se você pedir muitas vezes para a IA, ela vai responder. O que você pede, ela tem quase uma obrigação de responder você. Vai responder o que você quer? Dificilmente. Você soube pedir? Não soube pedir. Se eu peço um ovo, quer saber como, ou de que é o ovo? É um ovo de Páscoa? É um ovo de galinha? É um ovo de angulista? Não dá para saber. É frito? É cozido? É omelete? Como que eu quero? Gema mole, gema dura? As possibilidades são absurdas, não tem como a pessoa adivinhar. E da mesma forma que você não faz uma pergunta dessa, uma ordem dessa para alguém,
você também não deveria fazer para a IA. Aí muitas vezes fala, a IA está alucinando aqui. É culpa da IA sempre. Às vezes você não soube pedir para a pobre da IA o que você queria. Existem dezenas de estratégias, de prompt, zero shot, one shot, prompt, ali são mais de avaliação, prompt declarativo, enfim, existem trocentas formas. Cada uma é eficiente para determinada circunstância mais específica, mas é muito interessante que você conheça pelo menos algumas das principais. Mas para não deixar vocês, vou estudar esse monte de coisa aqui, eu vou trazer aqui o padrão 90%, ou pelo menos um padrão 80%. 20% de esforço para você aprender isso aqui para 80% de resultado. Você vai dizer para o prompt um papel. Então, muitas vezes, papel faz parte do contexto. Vou usar o exemplo do ovo aqui para ficar mais simples. Se eu chegar para você e pedir assim, olha, você vai ser um grande chefe francês, especialista em omeletes. E se eu pedir um ovo, você vai saber o que fazer com ele. É um ovo, omelete, provavelmente de frango, vai ser o mais próximo possível disso aí. Beleza, se você explicando para ele quem ele é, a resposta sempre é melhor. Se você imagina só, a IA, ela pode assumir basicamente qualquer papel do universo, porque ela foi, universo que a gente tem de informações, né, claro, porque ela foi treinada com toda essa informação. Então, você pode simplesmente pedir para ela ser quem você quiser que ela seja. Então, se você quiser fazer um poema para a sua mulher de Hamlet, você vai ser Hamlet. O nome da mulher é X, eu quero que você faça esse pedido de namoro para ela. Hamlet vai fazer para você isso aí. Ou eu quero que um juiz mais absurdo... Como vou pedir para ela? Exato. Então, imaginem só, você pode botar um super especialista em direito penal para fazer um habeas corpus. Cara, você pode acionar a personalidade que você quiser para um IA assumir. Então, utilizem isso quando você pedir o prompt. Eu vou fazer muita copy de site, né? O texto, aqueles textos, cara, você tem que pegar. Muitas vezes eu não sei quem são os melhores best-sellers, porque eu não sou da área de marketing. Os melhores best-sellers que existem no mundo com estratégia de convencimento e persuasão. Aí ele começa a listar todos, dizer qual é a estratégia de cada um, e joga e cria um negócio absurdo. Nem precisei me dar o trabalho de pensar como estudar tudo isso, porque eu pedi para ele assumir os melhores. E isso já torna absurdo. E essas palavras são muito fortes quando você coloca os melhores, ou infalível. Palavras fortes, pode exagerar. Com a IA você pode exagerar o tanto que você quiser, que ela vai exagerar junto com você. Definir o papel, o objetivo. Então você tem que explicar para ela o que você quer. Quanto mais detalhado, melhor. Então quando eu pedir meu ovo, eu vou pedir um ovo de galinha com gema mole, estilo francês, de tal restaurante. Ele vai atrás dessa informação e se vira para a gente e traz isso aí. Então, sejam específicos. E restrições. Restrições é mais regras. Então, você vai dizer qual a saída que você quer, você restringe aquilo no máximo. Então, se eu quero um documento, eu quero tantas páginas, ou eu quero numa linguagem de quinta série, para ser mais fácil de entender, ou não, eu quero termos técnicos, eu quero parecer mais inteligente. Então, você dita regras para que a IA devolva para você o mais próximo do que você gostaria de ter de resposta. Então, essa aqui é uma regrinha de ouro que pode usar ela, dá pouco trabalho e você completa. Tinha mais, acho que era mais 12 que eu fiz aqui, mas essa é mais importante para vocês. Outra coisa muito importante é que não só como você pede, ou o que você pede, mais ou menos, é como ela vai interpretar o que você pediu. Se eu desse esses dois textos para você, A e B, qual está mais claro assim para vocês? Qual vocês levarem menos tempo para entender? A ou B? B. Eu também acho que o B é muito mais fácil, porque, né, tudo junto aqui, sem um respiro aqui é complicado. Ali eu sei qual o título, sei quais são as palavras principais, sei o resultado final daquilo, e por incrível que pareça, a IA também, gente, ela acha isso. Então, se você dá o trem formatadinho, bonitinho, daquele jeito, você pode ter certeza absoluta que ela vai dar melhores resultados para vocês, porque ela vai entender muito melhor daquilo. Eu acho que o ser humano acaba pecando quando ele acha que
por ser uma IA, ela vai entender da forma que você colocar ali, né? E às vezes cria até essa certa preguiça de formatar o que você quer que a IA crie. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. As pessoas pensam realmente que a IA é um ser iluminado que vai adivinhar o que passa na cabeça dela. Tava só rindo, mas a gente passou por uma situação também em sala de aula. A gente estava fazendo um trabalho, né? A gente estava desenvolvendo um trabalho e, inclusive, com a turma aqui. E era um protótipo, aí cada um estava com o seu protótipo. Aí a menina estava pedindo algumas coisas para poder desenvolver melhor o trabalho dela junto com a IA, né? E ela começou a pedir. Aí depois ela começou a dizer, professor, a IA tá doida aqui. A IA tá alucinando. Ela não tá me dando o que eu quero. Eu digo, calma, não tá. Eu fui olhar o histórico dela, o que ela estava pedindo, né? Eu quero isso, isso e isso. Eu quero que você coloque isso. Você faça isso para eu poder ajeitar lá no seu texto. Então, assim, desse jeito, não sabe nem pedir para ela, tem que pedir com carinho também, não é só assim não. Perfeito. É saber como pedir, né? Maravilhoso. Acontece muito. E eu vou tocar num ponto aqui para frente que vai casar certinho com a tua história. Então, mas quando você entra no ChatGPT, você não tem um wordzinho, não tem como você selecionar ali e colocar em negrito. Como é que eu vou fazer isso aí para IA, pelo amor de Deus? Aí vem o tal do Markdown, que nada mais é do que umas marcações que você coloca, você já viu em algum lugar provavelmente isso aqui, para que ela entenda melhor o que você está querendo dar mais ênfase. Você pode usar, inclusive, a mesma formatação que vocês utilizam lá no WhatsApp. Tá, bota lá o asteriscozinho para botar um negrito, os tracinhos, poder botar a lista. Pode utilizar tranquilamente que ela vai entender. Quanto mais você deixar isso de fácil digestão, digamos assim, para IA, melhor vai ser a resposta para você. Então, economizem tempo gastando tempo. Funciona assim também para ela. Agora, engenharia de contexto. Essa aqui é uma área que é esquecida e muitas vezes ela que causa muito problema e alucina ainda mais a IA de vocês. A IA, as LLM, né, os modelos de linguagem, eles são extremamente poderosos, mas eles são muito frágeis em relação a o que você pede, o que você coloca de informação adicional. Então, dependendo do que você coloca, ele vai assumir que aquilo é verdade muitas vezes e vai falar o que você quer escutar ou não. Então, extremamente frágil. Então, a forma como você pede e a forma do contexto que você dá para ela influencia muito no resultado. Eu acho que até essa parte assim, da IA entregar o que a gente... Pode falar. Gosto de ter essas partes aqui. Essa parte da IA entregar o que a gente quer ouvir tem muito do formato como a gente fala. Porque às vezes a IA está tão alucinada, né, como a gente fala, de tanto que a gente fala, mas isso não tá certo, mas você tá alucinando. Eu acho que chega um momento que ela cansa. Vai então que você ouve, é isso aí. Ela realmente tem uma parte de memória que ela vai aprendendo. Então ela fala, não, ela assim que ela quer escutar vai ser só assim então. Faz terapia com a IA, né? Eu vi uma história esses dias e fazem real. Tem até uma maneira assim, você pode até usar assim, como pequenos, pontuar, mas como terapia é complicado. Foi a fase que você estudou a questão do namoro, né? Eu lembrei. Tipo assim, às vezes as pessoas, me dê ideia de como pedir fulano em namoro. Aí a IA vai lá, nossa, não deu certo, faz outra. Aí depois não dá certo a vida amorosa, nossa, minha vida amorosa não deu certo. Então, o que eu faço? Aí começa a fazer terapia com a IA. Complicado. E aí vem todo esse contexto, que entra, inclusive, essa nossa insistência em corrigir a IA muitas vezes para que uma coisa está certa ou não, né? Quando você envia apenas essa pergunta, faça um pedido de namoro para a IA, ela vai interpretar algumas coisas. A primeira vai ser o prompt de sistema, que vem de fábrica nas IAs, no modelo, já um pré-prompt dentro dela, que dita as regras dela. Vem na plataforma, ou seja, o próprio ChatGPT, ele embute outras instruções éticas, enfim, que ela coloca a mais. Depois disso, vem o histórico de conversa. Então, você vai conversando, ela tem que lembrar, né, de tudo que está escrito ali atrás.
Além desse histórico de conversa, a maioria das ferramentas hoje ela tem memória adicional, que é aquilo que ela vai aprendendo enquanto já conversando com ela. Então, se você pedir para ela falar sobre você hoje, ela vai falar muita coisa sobre você que ela guardou na memória dela. Então, isso é outro contexto adicional. Entra também aqui dentro. Contexto adicional, que é essa memória, os arquivos que você faz, upload, imagem, documentos, pede para ele pensar em site, isso é o contexto adicional, a consulta atual, que é o prompt, e a resposta gerada também entra nesse contexto todo que eu estou falando. Por que isso é importante? E eu estou citando todas essas fases aqui. Porque a quantidade de informação que o modelo é capaz de processar é limitado. E é muito mais limitado do que eles vendem. Aqui está a evolução do tamanho dessa janela de contexto, que é a quantidade de tokens que esse modelo consegue processar. Lá no GPT-1, no primeiro GPT que teve, era de 1000 tokens. Então, você só tinha 1000 tokens para usar lá dentro. A GPT-2 foi mudando, subindo. Chegou no Google, lançou o primeiro modelo com 1 milhão de tokens. E tem vários aqui, anteriores. Hoje em dia, o próprio GPT, do ChatGPT, já está com 1 milhão também. Tem várias chegando próximo a isso. 500 mil, 256 mil. Enfim, esse é o que eles falam que, olha, isso aqui é o nosso cenário de contexto, para que é a quantidade de tamanho de tokens que a gente pode utilizar. O problema disso é que a IA, mesmo ela suportando ler isso tudo, não quer dizer que ela vai responder bem em você. Aqui, por exemplo, esse aqui foi o resultado de testes anteriores no início daquele meu robozinho de honorários. Mesmo com os documentos claramente dizendo que tem honorários, que é esse sim vermelho, ele falava que não tinha, então ele já comentava errado. Eu fui olhar, coisa de, sei lá, um parágrafo a mais do que os verdes já geravam alucinação nele, para ele falar que não tinha essa informação lá. E não foi só comigo que aconteceu. Esse artigo falou, de 2023, falava que as IAs são facilmente distraídas por informações irrelevantes dentro dessa janela de contexto inteira. Então, quanto mais informação irrelevante lá dentro, mais a chance dela alucinar. Sobre o tamanho deles e como eles vão deteriorando com o tempo, exemplo, o nosso GPT-4, por exemplo, ele garante 128, garante ainda, né, porque ele ainda existe, 128 mil de janela de contexto. Mas quando ele chegava em 16 mil, ele começava a alucinar. Aquele 81% é porque ele começava a errar 20% das coisas que pediam para ele. Outros modelos muito piores prometiam 128, mas com 2.000 tokens ele já começava a alucinar gravemente com 30% de erro. Então você vê que mesmo prometendo janelas absurdas, eles conseguiam errar da utilização. O que isso significa? Significa que vocês não podem exagerar no tamanho da conversa. O caso que aconteceu com a sua colega. Como ela ficou numa conversa, mesmo além de não pedir de maneira equivocada, ela manteve uma conversa absurdamente grande. E muita gente faz terapia com isso e ele começa literalmente a enlouquecer. E às vezes a IA até tenta educar a gente, né? Porque às vezes a IA pergunta o que você quer em contrapartida e você acaba não respondendo aquela pergunta dela. E aí eu acho que isso facilita mais ainda para ela alucinar, né? Perfeito, perfeito. Porque isso aqui, estudos anteriores, eles começaram a implementar esse tipo de comportamento na IA. Olha, quando você tiver dúvida, pergunte. Antigamente não tinha isso. Antigamente o que você pedia, ela respondia. Hoje ele mudou um pouco o comportamento das novas IAs. Eles tentam insistir na pergunta ainda para tentar melhorar esse contexto. Mas na primeira resposta que você der, se você ignorou, se você respondeu errado, ele vai considerar que foi respondida e vai responder de qualquer forma. Então, gerenciar isso é extremamente importante. Tanto para você que utiliza a plataforma em si, quanto você que usa na programação, que é ainda mais grave, você ter maior controle dessa janela de contexto. Então, se torna muito mais importante você entender sobre essa tal de engenharia de contexto. Esse é outro teste chamado Needle in the Haystack, que é agulha no palheiro. Testaram as IAs em relação a colocar um arquivo grande lá dentro e pedir para ele encontrar uma informação apenas.
Quando o contexto era de 1.000, 10.000, 20.000, ele estava encontrando. A partir de 91 e 100.000, ele começa a se perder e não encontrar mais aquela informação dentro daquele arquivo. Mostrando que muitas vezes você pergunta alguma coisa para ele lá dentro, ele vai se perder simplesmente por causa do tamanho do contexto que está usando. Então, não pense que pode tacar tudo lá dentro. Se você quer uma boa resposta, diminuam. Uma dica muito importante é, sempre que possível, inicie uma nova conversa. Perguntou aqui, respondeu. Muda de conversa e começa de novo. Pega o que foi importante ali, joga na outra conversa e começa a outra conversa. As respostas sempre vão ser melhores. Estratégia. Isso é a estratégia de select context. Então você seleciona o contexto que você quer ou bota pedaço do arquivo que você sabe que aquela informação está. Essa é a estratégia que a gente utiliza, inclusive, lá no nosso agente de honorários. O arquivo lá é 100 páginas. Se eu botar 100 páginas lá, ele vai enlouquecer. Só que a gente sabe que a maioria, na maioria não, todas praticamente, resultados do honorário está na última página. Ou seja, vou botar 100 páginas para quê? Só bota a última página. Além de mais rápido, muito mais eficiente. Escrever direito, né? O nosso velho prompt otimizado. Então, utilizar isso, comprimir, resumir o assunto. Então, está uma conversa muito grande, pede para resumir os principais pontos, copia aquilo, joga para outra conversa e continua de lá. E isolar contexto. Se você, por exemplo, formatar bem o seu texto usando títulos, a própria IA consegue identificar o título referente àquela pergunta tua e isolar só aquela parte, para não pesquisar toda. Então, já é uma estratégia boa de otimização de contexto. Mas, se você puder, só dê aquela informação isolada que ele vai funcionar muito melhor. Então, para a gente criar esse formato, a gente pode utilizar a própria IA? Pode. Por exemplo, eu posso iniciar uma conversa com ela, só jogando todas as informações e pedir para ela formatar. E aí depois eu crio outra conversa com o que ela me entregou de formato? Genial, genial. Exatamente isso. É uma estratégia muito, muito boa. Pede para ela fazer por você. Porque muitas vezes é o ideal, se você não quer ter trabalho, inclusive é um ótimo ponto, pede para a IA fazer por você. Não quero formatar todo aquele texto lá. Pede para ela formatar, pede para ela transformar aquilo em Markdown. Então você tem que lembrar, eu quero o resultado desse resumo tudo isso para mim, um Markdown para me utilizar em outra conversa. Por exemplo, ele vai otimizar. Eu como social media e videomaker, eu costumo muito criar roteiro para os meus clientes, né? Roteiros de vídeos. E às vezes eu só jogo lá a informação para ela e sempre ficava nessa. Aí eu começava, não, mas eu quero que você mude isso. E ao longo do tempo ela vai se perdendo na conversa. Perfeito. Então, a partir do momento que você falou sobre poder criar um prompt ali com ela mesma e depois jogar em outra conversa, eu vi que é uma solução muito diferente e que otimiza muito tempo. Tá demais, maravilhoso, perfeito. Outra vantagem de usar essa estratégia que você falou é que você pode revisar o que a IA entendeu. Porque muitas vezes ela entendeu errado aquilo. E você nem sabe, porque você jogou tudo lá e já começou a perguntar para ela. Então você nem sabe o que ela entendeu daquele documento. E quando você pede para ela analisar e resumir o que ela entendeu para você utilizar em outra, você consegue ler aquilo e falar, não, isso aqui ela entendeu errado. Pode ir lá e corrigir. Então você consegue otimizar demais fazendo isso aí. É uma ótima dica. Pronto. Passamos pelos contextos, passamos pelos prompts, chegamos no tal dos agentes de IA. É modinha, de novo, assim, é um termo que começou modinha não, porque modinha as pessoas entendem errado. É um termo que começou a ser muito falado ultimamente não, né? Que eu faço parte de agente já há uns 2 anos. Mas que está muito latente ainda, que é os agentes de IA. Por que os agentes de IA são tão poderosos e importantes? O modelo de IA, como eu falei para vocês, é apenas o cérebro, ele só pensa. Ele literalmente consegue raciocinar, entender o que você falou e dar uma resposta para aquilo. Mas ele consegue fazer nada com aquilo. Um total de 0, ele não sai do lugar, ele simplesmente responde você. Ele só tem boca, digamos assim. E o que é o agente de IA? Basicamente você vai dar a possibilidade dele executar ações. Esse é o grande diferencial do agente de IA. Ele não vai só entender o que você falou, raciocinar e vai conseguir executar coisas. Então, quando eu dou essa possibilidade para a IA, aí sim o grande diferencial,
que tem um erro. Como, por exemplo, a galera que faz, codifica usando a IA, quem faz aquilo é os agentes. Porque se fosse só IA, ela não iria programar por vocês. Quem programa é os agentes, porque você deu para ele a capacidade de escrever código. E não só a possibilidade de executar ações, a gente dá para ele ferramentas. E aí sim eu transformo apenas uma possibilidade de executar ações como uma super a possibilidade de executar ações. Por quê? Olha só como é engraçado. O modelo de IA, ele é literalmente um arquivo. Que você tem, literalmente, é um arquivo que ele foi treinado com informações da internet inteira. Ele não faz nada, ele é um arquivo lá dentro. Aí tem um software que vai lá, coloca o input e tira o output lá de dentro. Ele não sabe, por exemplo, que dia é hoje, porque ele foi treinado com informação de 3 anos. Ele não sabe que dia é hoje. Ele simplesmente não faz a mínima noção de que dia é hoje. Não sabe fazer 1 mais 1. Ele faz 1 mais 1 porque ele acha que a maioria das pessoas do mundo, quando escreve 1 mais 1 igual, depois vem um 2. Ele não sabe fazer isso. Então, o que a gente faz hoje com esses modelos de IA? A gente dá para ele um calendário. Então, nós perguntamos, que dia é hoje? Aí ele faz o quê? Vai no calendário e olha que dia é hoje e responde para você. Ele tem a capacidade de raciocinar a sua pergunta e entender que a sua pergunta precisa do dicionário, vai no dicionário ou no calendário e dá para você essa resposta. Deram para ele uma calculadora. Literalmente, ele tem uma calculadora. Quando você pergunta uma conta, ele vai na calculadora e digita, muitas aspas, e tem um resultado. Utiliza muitas vezes Python para isso, código para isso, para poder fazer cálculos que o modelo em si não tem capacidade. Essas são a tal das skills, das ferramentas que você dá para a IA poder efetuar coisas. Buscar na internet, por exemplo, não é também uma capacidade da IA. É uma ferramenta, você vai dar para ele um acesso ao Google para que ele consiga fazer isso. Até um tempo atrás, o ChatGPT só tinha informação até 2022. Ou seja, tudo que tinha depois de 2022, ele não sabia. Então, você não podia perguntar nada além disso aí. Aí, fizeram o que para ele? Gente, então vamos dar acesso para ele, entrar no Google, e o que ele não souber, ele pesquisa. Isso é o poder agêntico. Então, quando você vê no ChatGPT essa barrinha que você aperta no mais, e tem várias coisinhas aqui, o ChatGPT em si, ele não é um agente, um exemplo de agente, mas ele tem ferramentas agênticas dentro dele, modos agênticos, que trabalham para responder ele e ele dá a resposta para você. E hoje temos ferramentas que realmente são ferramentas agênticas, e essas sim, eu vou trazer para vocês poderem entender mais sobre isso, né? O primeiro nível seria as plataformas, né? O ChatGPT, o Gemini e o Claude, que tem ferramentas agênticas dentro dele, e aí eles dão um resultado, mas você não tem controle nenhum sobre aquilo. Eles executam por trás e dão a resposta para você. Uma segunda fase, aqui até um roteirozinho de estudo, quem quiser fazer, estudar agentes a fundo, seria ferramentas que no code, né? Que não precisa de código. São fluxogramas, chama até de agentic workflow, né? Olha lá, está até ali escrito. São basicamente o workflow, mesmo fluxos, em que você coloca a IA em determinadas partes do fluxo. Então, tem o famosinho N2N, tem o Agent Builder do OpenAI, você pode usar Make, você pode usar... enfim, existem diversas ferramentas, vou até botar umas no final aqui, que são ferramentas mais simples de qualquer pessoa conseguir, com um pouco de estudo, conseguir entrar e fazer com que a IA trabalhe exatamente como você quer. Então você consegue ensinar para ela a usar ferramentas, porque se eu pedir, por exemplo, para a IA, eu quero que você faça um resumo dos meus gastos dessa semana no meu cartão de crédito. O que ela vai fazer? Nada, porque ela não tem acesso ao meu cartão de crédito, nem minha fatura, nem meu extrato, nem nada. Mas eu posso, utilizando esse tipo de ferramenta, dar acesso para ela a isso.
Então, quando eu pedir para ela, eu quero um resumo, ela pode ir lá e fazer isso. Eu posso dar acesso a ela ao meu WhatsApp para responder coisas. Eu posso dar acesso ao meu Google Drive para buscar arquivos lá dentro, resumir. A uma planilha para poder fazer, analisar a planilha. Então, isso aqui são inúmeras possibilidades de automação. É aqui que vem o verdadeiro poder da IA para mim. Beleza. E de tarefa de casa, deixo esses dois para vocês pesquisarem. Por favor, vocês vão atrás disso aqui, que vocês vão estar à frente de muita gente. Isso aqui já é pessoal de programação, mexe com código de Python, vão atrás disso aí. Aqui tem todo o fluxograma, tem frameworks de criação, que aí você tem um poder muito maior de análise de dados. E esse aqui é já para um nível muito acima. Quando chegar nesses aqui, aí vocês já estão dominando muito o mercado. Nem eu cheguei aqui nesse último aqui ainda. Mas, para poder, isso aqui para tirar fotos, que é o melhor de todos para vocês. Para vocês começarem com o Workflow Agentic, essas ferramentas bem aqui. Zapier, IFTTT, In8n, e Make, e ManyChat, que não está aqui também, que vocês podem usar. Essas são ferramentas extremamente simples para pessoas que programam ou não programam utilizarem, que vocês conseguem automatizar o fluxo de vocês de uma forma extremamente poderosa. Outra coisa, sobre... Por favor, passa. Sobre a questão de, você citou, se eu pedir para ela um resumo da minha fatura do cartão de crédito, a IA ela consegue me dar 100% de segurança? Boa pergunta. Quando se trata de IA, a gente sabe que nunca é 100%. Mas se você der um contexto bom para ela, você consegue 99% de certeza que ela está certa. Mas, obviamente, você tem que fazer verificações em relação a isso. Mas se você conseguir passar um contexto bem formatado para ela, a probabilidade de estar certo é muito grande. Desses próprios agentes, no caso. Isso. Eles conseguem dar a segurança de que eles não vão, por exemplo, em caso de invasão, eles não vão espalhar os meus dados? Como é? Pronto. Exatamente. Toda ferramenta tem falhas e a principal falha de qualquer ferramenta se chama ser humano. Todos os grandes vazamentos de dados das maiores plataformas são culpa de um ser humano, não da plataforma, dificilmente da plataforma. É sempre o ser humano que vazou alguma informação, que fez meio de campo. Engenharia social é a maior. Tem chance? Tem, com certeza. Todas têm. Agora, depende de como você fizer, você reduz isso aí, reduz bastante. Eu acho que também entra a questão de ler a política de privacidade, né? Isso. Porque muita gente tem aquela velha preguiça de ver aquele documento e só sai aceitando tudo. E aí vai que lá naquelas entrelinhas tem algo, né? Sim, sim. A utilização dos dados para treinamento, a maioria desses freios aqui vão usar. Alguns garantem que não, mas ninguém sabe, né? Bom, quando a gente está inserido nessa bolha, parece que todo mundo está usando IA, né, gente? Todo mundo parece estar usando IA o tempo todo, mas estudos recentes mostram isso aqui, e isso aqui é de impressionar. O cinza, as pessoas que nunca usaram IA na vida, são 84% das pessoas. Nunca usaram IA na vida. Será que essas pessoas que não estão usando, elas não estão atrasadas? Com certeza. Aí entra nossa missão de tentar desatrasar um pouquinho essas pessoas. 16% delas utilizam só a versão free, o básico. Então elas entram. É porque assim, hoje eu ouço muito, né? Algumas pessoas dizerem assim, mas quem não utiliza IA hoje está atrasado. Aí outra pessoa fala, não, mas eu não estou atrasada, eu só não quero utilizar, eu quero criar a própria ideia da minha cabeça. Mas eu percebo que quando você cria a própria ideia dentro da cabeça e joga lá, ela tem potencializa. Que capturar muito melhor a tua ideia, né? Exatamente, esse é o ponto. Você não utiliza ela como uma muleta. As pessoas ainda não têm isso, né, na cabeça, essa visão. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E precisa muito mudar essa visão, porque exatamente, ela não foi feita para poder você parar de pensar. Obviamente, ela dá uma preguicinha, igual o carro dá da gente andar, igual a calculadora dá de fazer cálculo. E você não deixa de usar. E assim como você falou, ela acho que diminuiu a taxa de
de empregabilidade, né, lá no início. Sim. Mas, em contrapartida, ela aumentou em 92% a geração de novas funções. Exatamente. Está acontecendo muito. Demitiram um monte de gente e agora começou a falar de Muita novo. gente pensa assim, mas eu vou ser substituído futuramente pela IA se eu der palco para ela. Eu acho que não é a questão de ser substituído, é saber como usar. Exato. Em qualquer função que você esteja inserida, usar a IA melhora o seu potencial de empregabilidade. E vocês veem que menos de 1%, 0,3% mais 0,04% são as pessoas que realmente utilizam o IA de maneira profissional avançada. Ou seja, menos de 1%. Qualquer coisa que vocês estudarem bem aqui e fizerem, vocês vão estar à frente de 99,5% da população que foi feito o estudo. Ou seja, ninguém está atrasado, a gente só não pode parar e não pode se acomodar. E tem que começar a estudar isso aqui. Aqui, inclusive, o meu tempo está acabando, não vai dar para poder passar tudo. Tem uma lista de formas que as pessoas comuns utilizam, básica, e como realmente deveria ser utilizado nas pessoas bem ditas. Me faz um texto sobre X, ou seja, não dê contexto nenhum. As pessoas, ele vai dar um texto totalmente aleatório. Então, você dá o contexto, dá o público, dá o objetivo no prompt. Show de bola. Aceita a primeira resposta. Aceita a primeira resposta. Aí você tem que conversar. Obviamente você não vai estender até a eternidade, mas converse com ela, refine a sua conversa utilizando, inclusive faça perguntas para a IA para que ela responda ou peça para que ela pergunte para você. E é importante também dar o feedback para ela, né? É sempre importante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive, é fazer com que ela me faça pergunta. Eu faço, olha, eu quero que você faça um texto sobre isso e isso. Se você tiver alguma dúvida, me faça perguntas para poder complementar. Aí ela faz um questionáriozinho, eu respondo tudo rapidinho e pronto. Melhora 200% eu acho que o resultado. A questão do feedback para ela é muito importante, porque ela vai saber como lidar. Sim. Com o que você perguntar, é aquilo de não querer. A IA tá falando só o que eu quero ouvir. Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que reclama. Exato. Mas às vezes eu acho que é por falta desse feedback, né? Sim. Inclusive você pode configurar a IA para assumir personalidade. Você pode ir lá na configuração do ChatGPT e mudar a personalidade para poder não aceitar, ou sempre perguntar, ou sempre questionar. É configurável. O ChatGPT, inclusive, é a ferramenta que mais tenta te agradar, te respondendo bem, digamos, carinhosamente, digamos assim. Ele tenta muito te agradar na resposta. Já o Gemini e o Claude, não, eles são muito mais exatos, mais fiéis. Eles não estão muito com conversinha com você, não. Tá. Enfim, depois eu vou passar para os meninos a questionário, o meu tempo não acabar. Outro passo a passozinho que as pessoas estão fazendo e onde elas estão para poder alcançar uma senioridade na IA é que 90% das pessoas só consomem conteúdo de IA. Então elas ficam lendo, acham legal, ficam vendo o feed do Instagram, acham interessante, acham massa e fica sempre planejando como usar. Bota em prática. Então passa para o nível 2, pelo menos. Use todo dia. Que vocês vão vendo o potencial dela aumentando. E não se limitem a uma ferramenta só, experimentem outras. Existem muitas ferramentas que cada um tem sua característica e dão resultados específicos para determinadas perguntas e situações. Se eu quero fazer um site num, se eu quero fazer um resumo no outro, quero fazer uma apresentação outra, um relatório é outra, quero um briefing criativo, é ChatGPT, eu quero uma análise de dados, o Claude é melhor, eu quero um relatório aprofundado, o Gemini é melhor. Então, aprendam a utilizar várias ferramentas que vocês vão utilizar, primeiramente, de graça, porque vocês não vão estourar os tokens num dia só. E segundo, vocês conseguem aproveitar o melhor de cada uma. E hoje tem IA para tudo também, né? Hoje tem IA para tudo. Tudo que você imaginar, alguém já fez uma IA para aquilo especificamente. Foi uma coisa que eu até me espantei, porque assim, espantei não espantando, né? Porque assim, hoje eu trabalho como criadora de conteúdo para um advogado. E hoje ele divulga uma IA, que é a Jurídico AI. Olha, conheço. Então, ela cria todos os processos, desde jurisprudência, desde como realizar uma audiência de melhor forma. E quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, tem IA.
Tem para tudo, para tudo. Em todo lugar tem IA. Inclusive, né, para você tem muito de vídeo. Aí muitas pessoas querem fazer de vídeo em ferramenta genérica. Vou fazer um Gemini. Mas quando você utiliza ferramentas específicas para vídeo, você tem melhores resultados. Então, usar a melhor ferramenta sempre tem melhores resultados. Mais uma tarefinha para casa. Não quero mexer com aqueles monte de agente, de workflow, desenhar fluxo. Eu não tenho essa senioridade toda para isso, Luiz. Eu tenho que aprender todo esse negócio. Não precisa. Uma forma de vocês começarem hoje a otimizar o trabalho de vocês com IA é utilizar os GPTs do ChatGPT ou os Gen do Google. O que são eles? Digamos que vocês vão simplesmente salvar dentro deles tarefas repetitivas. Exemplo, eu faço contrato quase todo dia. Então, ao invés de toda vez eu escrever um prompt pedindo um contrato, eu coloquei um exemplo de contrato dentro de um desse aqui, e fiz um prompt, olha, tal, isso aqui, tal, fiz um prompt todo bonitinho, e toda vez que eu quero eu quero uma resposta em PDF, toda vez que eu quero um contrato, eu vou lá nele, só jogo o cartão CNPJ do cliente, e ele cospe o contrato para mim. Não tenho, eu levo 5 segundos para escrever um contrato. Eu precisei fazer toda uma infraestrutura, não, só fiz um GPT. Então vocês vão lá no chat GPT de vocês, aí tem lá no cantinho assim, GPTs. Você clica nele, no cantinho tem meus GPTs, aí você clica lá, cria, bota o prompt, bota o arquivo que vocês querem lá dentro. Vocês querem um especialista de imposto de renda. Pega a jurisprudência de imposto de renda, joga lá dentro. Pronto, vocês acabaram de criar um especialista. Olha, responda para mim, baseado nesses arquivos, tudo sobre imposto de renda. Você criou um GPT seu, em que você pergunta para ele, ele vai responder tudo baseado na lei atual sobre aquilo. Rápido e economiza uma vida inteira de trabalho. O Gens do Google também faz a mesma coisa, só ir no cantinho aqui tem Gens, você clica lá e cria a sua. Batata. Para quem é programador, não quer gastar dinheiro, Anti-Gravity, você baixa o bichão, pronto. Quem conhece sabe. Baixou ele, você vai ter acesso com uma boa cota do Google para você criar sites de desenvolvimento, sem precisar gastar dinheiro usando ele. Se quiser gastar dinheiro também, eu indico o Cloud Code, que é um dos melhores modelos que tem. Mas se não, eu estou usando ele inclusive. Quem pegou aqui aquela licença de grátis para estudante? Olha, tem uns caras, olha, acabou que esperto. Pronto, esse aqui estão surfando na onda. Você pegou também? Olha só que maravilha. Pronto, entra aqui, é quase infinito. Tem direito até, inclusive, de utilizar os do Anthropic lá, é maravilhoso. Você aqui já ganha dinheiro demais que esse bicho sem pagar um centavo. E por fim, gente, resumindo, questão de contexto e prompt e tudo, se você colocar, você vai ter um trem mais bonitinho. Só isso é a diferença. Então, o que você coloca dentro da IA, vocês coloquem qualidade. Arrumem o trem, tenham cuidado, tenham carinho para o que vocês colocar de dado, de contexto para a IA, não saia só mais bonitinho do que você colocou. Então, bota qualidade, vai sair qualidade. Senão, você não vai. Então, sempre quando usar IA, onde usar IA e por que usar IA. Responda essas perguntas. Não fiquem independentes da IA 100%. Gente. A IA é uma ferramenta. Vocês que estão saindo da faculdade, muita gente, eu tenho medo que vocês saiam da faculdade e não aprendam a programar confiados na IA. Vocês vão sair perdendo. Porque quem está no mercado já tem todo o conhecimento técnico e de mercado, técnico, e os não técnicos já têm um conhecimento do negócio. Se vocês forem confiados na IA, vocês vão estar perdendo muito. Então, aprendam os fundamentos de desenvolvimento e de IA, que aí vocês vão ser profissionais completos. É isso, gente. Muito obrigado. Aqui está meu Instagram, gente. Eu posto conteúdo de IA diariamente. Quem quiser me acompanhar, pode mandar bala. Pessoal, é o seguinte, a nossa próxima etapa agora vai ser uma roda de conversa entre os nossos 2 palestrantes. E aí eu gostaria que vocês enchessem eles de perguntas, tirem as dúvidas, perguntem algo que vocês queiram saber sobre IA,